Após um acidente bizarro, eu acordei em um mundo perigoso e desconhecido, onde um homem misterioso tenta me enganar a todo custo. Mas nesse meio tempo, eu descobri a força das heroínas e como devo capturá-las. A história se inicia com Yun Xing contando sua trajetória. Ele explica que perdeu seus pais quando era pequeno, e sua irmã mais velha, Yun Wan, o criou como se fosse um filho. Mesmo sendo pobres, eles viviam uma vida pacífica. No entanto, há mais ou menos um ano, sua irmã começou a desaparecer por alguns dias, e quando voltava, não explicava o motivo do sumiço. 3 meses atrás, foi a última vez que ela desapareceu, reaparecendo em uma fábrica abandonada, gravemente ferida. Desde então, ela está em estado vegetativo. Para pagar o tratamento de sua irmã, Yun passou meses elaborando um novo modelo de negócio e hoje, finalmente foi chamado para apresentá-lo a um investidor. Ele acredita que essa é uma grande oportunidade. Uma voz distante o chama de querido e pergunta por que ele está andando sozinho por ali. A garota segura o braço dele e diz que, por ser a rainha da beleza da escola de negócios, muitos lobos maus estão de olho nela. Yun pergunta se ela não está segurando a pessoa errada, o que a deixa espantada. Ela pergunta por que ele está vestido com as mesmas roupas que seu namorado, e se ele está tentando tirar proveito dela. Nesse momento, um homem chega do outro lado da rua e pergunta o que Yun está fazendo, acusando-o de flertar com sua namorada na sua frente. A garota sai correndo, chorando, para os braços do namorado, enquanto algo chama a atenção de Yun. Vindo em sua direção com grande velocidade, um guerreiro de olhos vermelhos e armadura dourada, montado em um cavalo, avança. Em poucos segundos, o guerreiro atropela Yun, que cai no chão. O homem pergunta se sua namorada está bem, e então percebem que Yun já estava sem vida. Mas, nesse exato momento, Yun aparece em outro lugar, embaixo de 2 coisas macias e redondas. Ele pensa que esse toque suave é bem diferente do que esperava ao ser atropelado por um cavalo. Então, ele abre os olhos e se assusta ao ver uma mulher em cima dele. Ele se pergunta onde está e quem é aquela mulher. Ela, por outro lado, apenas procura um pouco de água. Yun se questiona se já está morto e se aquele lugar seria o submundo. A mulher se aproxima de Yun, pedindo água. Ela se apoia na perna dele, tentando se aproximar ainda mais em busca de água. Rapidamente, Yun se afasta e pede para ela ter calma, pois ele não pode dar essa água para ela. A mulher, que estava acorrentada, grita furiosamente por água, e suas caudas aparecem, o que deixa Yun chocado, pois não esperava ver caudas em uma pessoa. Ela vai em direção a ele novamente, segurando-o, e o beija. Uma mensagem de sistema aparece, dizendo que a heroína do jogo desbloqueou uma habilidade aleatória, e que quando a favorabilidade da heroína atingir 100%, ela entrará em um livro, e o anfitrião poderá invocá-la quando quiser, além de desbloquear uma profissão para ela. Além disso, surge uma missão de sobrevivência por 3 dias, com a recompensa de 1000 pontos e o retorno à vida real. Enquanto está sendo beijado, Yun se pergunta por que está vendo mensagens de sistema, se ele viajou no tempo, e o que tudo aquilo sobre a heroína significa. Nesse momento, uma mão surge por trás de Yun e o puxa para trás, deixando a raposa na mesma posição em que estava, beijando-o. O homem que puxou Yun diz para ele ter muito cuidado com aquela bruxa, afirmando que foi muito difícil capturá-la. Ele também comenta que notou que Yun se veste de forma estranha, provavelmente sendo um estrangeiro. Uma gota cai sobre a roupa da raposa, que a pega com o dedo e a coloca de volta na boca, gritando para não desperdiçarem nenhuma gota. O sistema avisa que a favorabilidade com a heroína aumentou em 10%. Ela diz que, já que Yun a ajudou a matar um pouco da sede, dará um conselho: não confiar nesse padre taoísta. O homem grita, dizendo que ela continua tentando enganar as pessoas mesmo estando prestes a morrer. Ele chama nosso protagonista de pequeno diabinho por um instante, mas logo se recompõe e fala para Yun não se deixar levar por ela. Ele então comenta que já está ficando tarde e que monstros costumam aparecer na vila, então é mais seguro se abrigar. Yun se pergunta por que o padre taoísta o chamou de pequeno diabinho do nada, e acha tudo muito estranho. Alguns minutos depois, chegando na vila, uma sombra é vista correndo ao longe. O protagonista pergunta ao padre taoísta se ele viu aquela sombra.
O homem responde que não prestou atenção, mas como já está quase noite, pode ser um dos monstros. Ele então pede para que Yun o chame de Ling Shuzi. Ele explica que desceu as montanhas por ordem de seu mestre para capturar o demônio raposa. O protagonista pergunta: já que o demônio raposa foi capturado, por que Ling Shuzi não voltou? O homem fica petrificado com a pergunta, pois achou que Yun iria adorá-lo depois de ouvir que ele capturou o demônio raposa. Sem graça, o homem responde que ainda tem algumas pendências, e por isso não retornou ainda. Nesse momento, uma garota chega ao local e diz a Ling Shuzi que ele trouxe um estranho de novo. O padre diz à garotinha que Yun está procurando um lugar para passar a noite e pergunta se ela o deixaria dormir em sua casa. Ela responde que gosta de um aroma agradável e permite. Andando pela vila em direção à casa da garota, Yun percebe um cheiro forte e estranho. Chegando à casa, a garotinha avisa que aquele é seu lar e que seus pais parecem não estar em casa no momento. Ela também diz para eles se sentirem à vontade e que quando seus pais chegarem, os apresentará, mas avisa que não sabe se resistirá à fome. Yun se pergunta sobre essas falas confusas da menina. O padre taoísta diz que tem alguns assuntos a resolver e se despede de Yun, deixando-o sozinho. O protagonista observa a casa humilde, mas que cheirava a peixe. Ele então avista novamente a mesma figura que viu antes correndo pela vila. O homem, coberto por um muco pegajoso, tenta avisar Yun para correr dali, dizendo que ninguém naquela vila está vivo. Ele pede para que nosso protagonista vá embora antes do amanhecer. Yun pergunta quem ele é, mas a garotinha chega nesse exato momento, perguntando com quem Yun está conversando. Sem pensar duas vezes, ele sai correndo da casa, convencido de que algo está errado com a vila. Ele também pensa que, provavelmente, aquele homem era um viajante do tempo como ele, pois estava usando roupas modernas e, com certeza, sabia de algo sobre aquela vila. Nesse momento, uma missão oculta é ativada. Yun para por um instante e olha para trás, procurando o homem. Ele acredita que o sujeito correu muito rápido, pois já não estava mais ali. Yun se vê cercado por pessoas estranhas, e uma voz surge, dizendo que também já esteve cercada desse jeito e que não precisa temer, pois eles não fazem mal algum. A voz vinha de uma moça encostada em uma árvore ali perto. Ela completa dizendo que, devido às roupas de Yun, provavelmente ele era mais um viajante mandado para aquele lugar inesperadamente. Yun fica aliviado por encontrar um membro de equipe humano e em estado normal. A garota se apresenta, dizendo que se chama Ai Xiaoqing. Sob a luz de uma lua vermelha, os moradores do vilarejo ficam sedentos e com muita fome. A garota percebe que o que o padre taoísta quis dizer sobre monstros à noite é que os aldeões se transformam ao anoitecer. Quando ela começa a falar novamente, um ataque passa bem ao seu lado, acertando um dos aldeões monstros que estava atrás dela. Assustada, vendo o monstro caído ao chão, ela pergunta onde Yun conseguiu aquela arma. Ele responde que a trocou na loja do sistema por 100 pontos de recompensa. Ela então pergunta onde ele conseguiu esses pontos e se não precisaria completar a missão de sobrevivência para obtê-los. O protagonista pensa que ela ainda não ativou a missão oculta e decide procurar os outros membros da equipe, já que ela pode ter dado um palpite sobre ele ter viajado no tempo por causa de suas roupas. Nesse momento, os monstros começam a se levantar novamente. A garota fica assustada, pois, mesmo com um ataque direto na cabeça, eles ainda estão se levantando. Sob o efeito da lua vermelha, os moradores transformados em monstros avançam. Xiao Qing se vira para perguntar o que eles farão agora, mas percebe que Yun nem está mais ali. Correndo, ele pergunta por que ela ainda está parada. Ela o chama de bastardo e pergunta como ele pode deixar uma garota para trás assim. Os monstros continuam perseguindo-os, e enquanto corre, o protagonista continua atirando. Xiao Qing pergunta por que ele está desperdiçando balas, já que elas não fazem efeito. Ele responde que pode ser útil dependendo do propósito e explica que, ao serem atingidos, os monstros caem no chão, ganhando assim mais tempo para eles correrem. Um tempo depois, eles se aproximam de onde a demônio raposa está. Xiao Qing pergunta por que ele a trouxe para perto da bruxa, insinuando que ele pensa que não tem saída e quer que uma linda bruxa o devore. Irritado, o protagonista pergunta se ela não acha que há algo errado com Ling Shuzi, pois ele não avisou que os monstros da aldeia eram os próprios moradores.
Xiaoqing responde que isso faz sentido, mas pergunta o que isso tem a ver. Yun explica que, nitidamente, essa demônio-raposa está do lado oposto de Ling Shuzi, e que, mesmo que ela não seja uma boa pessoa, pode ajudá-los a sair dessa situação. Yun se aproxima da raposa, que diz que ele é um ótimo irmãozinho por vir até ela para dar água, sabendo que ela está com sede. A raposa se aproxima mais uma vez das pernas dele, e Yun diz que já falou que não pode dar água a ela ali, pedindo para que eles vão para um lugar mais reservado. Ele então segura o queixo dela e a beija, fazendo com que a favorabilidade da heroína aumente mais 10%. Ao olhar para ela, ele percebe que a favorabilidade aumentou novamente, e então entende que é assim que ele captura uma heroína. Decidido, ele continua beijando-a repetidamente, de várias maneiras. Alguns minutos depois, os aldeões monstros começam a se aproximar novamente. Xiaoqing grita, desesperada, avisando que eles estão chegando e pergunta se Yun vai continuar se divertindo. Cansado, o protagonista percebe que a favorabilidade não está mais aumentando e acredita que todo seu esforço foi em vão. A raposa diz que ele quase a sufocou, mas, como ele tentou ajudar a matar sua sede, ela decide ajudá-lo desta vez. Ela levanta uma de suas mãos e lança uma barreira de fogo na frente dos zumbis aldeões. Xiaoqing percebe que os aldeões têm medo do fogo, e por isso não estão avançando, e começa a chorar. O protagonista pergunta o que está acontecendo e por que ela está chorando. Ela corre para abraçá-lo e diz que está emocionada porque ele não precisou vender seu corpo para a bruxa para salvá-los. Ela afirma que entendeu a situação de forma errada e por isso está chorando. Yun fica confuso, sem entender do que ela está falando. Enquanto bebe as últimas gotas de água, a raposa sorri, comentando que os humanos são realmente muito interessantes. Os dois olham para ela, e Xiaoqing pergunta o que farão agora, já que os aldeões ainda estão cercando-os e a bruxa está acorrentada, o que limita seu alcance de ataque. Ela conclui que os dois estão presos ali. O protagonista observa a raposa acorrentada e percebe que há uma fechadura na corrente em seu pescoço. Ele tenta inserir algo na fechadura e pensa que, felizmente, tem um chaveiro com ele. Ele tenta usá-lo para soltá-la. Triste, a raposa diz que é em vão, pois aquelas correntes foram feitas de ferro negro milenar, destinadas a prender um dragão. Ela completa dizendo que Ling Shuzi usou essas correntes para garantir que ela ficasse presa ali, e que ninguém no mundo poderia quebrá-las pela força bruta. De repente, Yun consegue girar a fechadura, deixando a raposa surpresa. Uma mensagem do sistema aparece, avisando que ele ganhou mais 10 pontos de favorabilidade. O protagonista, olhando para o painel do sistema, lembra das instruções que sua irmã lhe deu para abrir esse tipo de fechadura. O sistema avisa que a favorabilidade chegou a 30%, revelando o verdadeiro nome da heroína: Dade. Surpreso com o nome, o protagonista se pergunta se ela é a mesma Dade das lendas que ele conhece. Ele pensa que os 1000 pontos que ganhará na missão são uma forma de compensação, mas que para ganhar dinheiro de verdade é preciso completar as missões ocultas. Nesse momento, Xiaoqing observa que, ao verem a bruxa livre das correntes, os aldeões saíram correndo. A raposa, confiante, diz que não vai deixá-los escapar, pois chegou a hora da vingança. Ela levanta uma de suas mãos para atacá-los novamente, mas Yun a segura e pede que ela espere e os deixe partir, se possível. Ela pede que Yun dê um motivo para isso, e ele então coloca novamente a corrente nela, deixando-a sem reação. No dia seguinte, Dade está presa nas correntes. Um homem chega ao local imitando um cachorro. Ela, sem paciência, diz que já avisou várias vezes que não é um cachorro, mas sim uma raposa. O homem, impressionado, exclama que o cachorro está falando. Dade se recusa a responder e pensa que aquilo é uma tortura, pois, primeiro, conheceu um velho, e agora é um cara com transtorno mental. Ling Shuzi se aproxima, da mesma forma que fez com nosso protagonista, e pergunta se o homem seria um estranho. Em seu pensamento, ele se questiona por que esse homem chegou somente hoje, já que os outros chegaram um após o outro no dia anterior. O homem, que parecia ser um pouco fora da casinha, diz que seu nome não é estranho, mas sim Kai Aiwanyu. Olhando para ele, Ling Shuzi pensa que esse cara parece ser estúpido, mas isso só facilitaria a trapaça.
Ele então começa a falar as mesmas coisas e convida o homem para se estabelecer na aldeia. Enquanto isso, em outro lugar por perto, Xiao Qing pergunta por que o protagonista soltou a raposa e depois a prendeu novamente, sugerindo que seria melhor deixá-la acabar com todos os aldeões monstros. Yun, nesse momento, estava intrigado pelo fato de que, na manhã seguinte, os aldeões haviam sumido. O protagonista se aproxima dela e pergunta se ela não se lembra que a raposa foi presa por Ling Shuzi. Com uma expressão de desprezo, ela pergunta o que isso tem a ver. Yun responde que isso significa que a raposa não consegue derrotar Ling Shuzi, e a missão dizia para eles sobreviverem por 3 dias. Mas só havia passado 1. Ele então se aproxima de Xiao Qing e diz que, se Ling Shuzi descobrir que eles salvaram a raposa, certamente haverá um confronto. Yun pergunta se ela acha que eles teriam alguma chance de vencê-lo com o poder atual. Xiao Qing pensa que julgou Yun mal novamente, mas há mais um motivo. O protagonista ficou interessado na corrente do dragão. Ele pensa que é um bom artefato e que poderia usá-lo. Completa seus pensamentos com o fato de ter trocado pontos por correntes parecidas na loja, e por isso está feliz que ninguém tenha percebido. Nesse momento, Ling Shuzi chega ao local. Ele fica surpreso e ia perguntar como Yun ainda estava ali, mas nosso protagonista o interrompe e pergunta por que o padre taoísta parecia tão surpreso. Ling Shuzi percebe que não pode mais esconder e pensa em algo para se safar. O protagonista nota que essa pessoa também é um membro da equipe, e uma mensagem do sistema surge, avisando que ele ganhou mais 100 pontos por ter encontrado mais um membro da equipe. Yun, olhando para o homem, pensa que com ele já são 3 pessoas da equipe, e o máximo seria 100%. Por isso, ele deduz que deve haver mais uma pessoa presente que faça parte do time. Ele aponta para Ling Shuzi e afirma que ele também faz parte do grupo. Ling Shuzi responde que não entende o que o protagonista está dizendo. Yun pensa que o sistema não respondeu, mas a expressão de pânico de Ling Shuzi é clara. Ele também se pergunta onde está o último membro da equipe. Kai se aproxima de Yun e diz que faz tempo que eles não se veem. Yun responde que ele está confundindo as pessoas. Xiao Qing pergunta se ele realmente não conhece Kai, e o protagonista responde que não sabe, mas pensa que Kai falou de forma tão convincente que não parecia estar fingindo. Xiao Qing diz que esse cara pode ser um idiota, mas questiona por que ele foi o único a chegar naquele dia. O homem responde que, na verdade, chegou no dia anterior, mas estava vagando por aí e não entrou na vila. Xiao Qing pergunta como ele sobreviveu dos monstros que se espalharam pela vila. Kai responde que é por isso que ele não entrou na vila, já que à noite o lugar é perigoso. O protagonista comenta que Xiao Qing ainda continua chamando as pessoas de estúpidas, o que, na verdade, demonstra um alto nível de inteligência. Indignada, Xiao Qing pergunta se esse cara seria algum tipo de gênio. Ling Shuzi, ao ouvir isso, entende por que Kai não foi visto no dia anterior e não imaginava que esse cara daria tanta sorte. Ele então diz que, quando encontrou Kai, pensou que ele estava enfeitiçado pelo demônio raposa. Continua dizendo que Yun e Xiao Qing devem estar cheios de dúvidas sobre sua índole agora. Ling Shuzi pede que o sigam, pois irá explicar tudo. Ele começa a explicar que os moradores da aldeia Longyetan têm o costume de fazer o funeral de seus entes queridos e enterrá-los no lago ao fundo da aldeia. Eles acreditam que o declínio do rio levará os espíritos para a vida eterna, e essa cerimônia está acontecendo justamente agora. Ele conclui dizendo que nem ele, nem os aldeões imaginariam que a vida eterna significaria continuar vivos, e que, na realidade, eles sacrificaram pessoas vivas para obter o poder do deus dragão e alcançar a vida eterna. Porém, o poder do dragão é maligno, o que fez com que eles se transformassem em monstros. O protagonista chega à conclusão de que a pessoa dentro daquele caixão é o último membro da equipe, e Xiao Qing também pensa da mesma forma. Assim, a mensagem do sistema aparece, dizendo que o outro membro da equipe foi descoberto. Xiao Qing comenta que parece que Ling Shuzi está falando a verdade, pois ela recebeu 100 pontos pela missão. O protagonista confirma que ele também. Fingindo muito mal, Ling Shuzi diz que por ter que tomar cuidado com o demônio raposa, não percebeu que os aldeões eram monstros, e por isso quase eliminou todos. Mas em seus pensamentos, ele pensa que, para continuar mentindo, precisa contar algumas verdades.
Ele acredita que essa meia-verdade fará com que todos acreditem nele. Contudo, nosso protagonista não confia nem acredita nele, e pretende usar essa meia-verdade contra Ling Shuzi. Os aldeões lançam o caixão no rio e se ajoelham diante do lago, começando a se transformar em monstros. Eles se levantam e começam a gritar alto, o que torna o som ensurdecedor. Xiao Qing e Kai não conseguem suportar o barulho e sofrem muito com o volume. Ling Shuzi explica que esse é o rugido do dragão e que os moradores estão fazendo isso para reverenciar o deus dragão, mas ele olha para Xiao Qing e Kai e pensa em eliminá-los naquele momento. No entanto, o protagonista, que estava formando uma barreira ao seu redor, pensa que o som não se parece nem um pouco com um rugido, mas sim com o bater das guelras de um peixe. Ele ergue a mão, segura o braço de Ling Shuzi e pergunta o que ele está pensando em fazer. Ling fica surpreso com Yun, que não foi afetado pelo som, e então explica que estava com medo de que os gritos da garota chamassem a atenção dos moradores, e por isso iria pará-la. Nesse momento, os aldeões realmente os descobrem e se voltam contra eles. Ling Shuzi diz para eles correrem separadamente, para que seja mais difícil serem capturados. Xiao Qing pergunta se esse não seria o momento do padre taoísta mostrar seus talentos exorcísticos. Yun pergunta se ela realmente achou que ele os ajudaria, e ela responde que não, pois sabe que ele é do mal e está apenas fingindo, mas achou que ele poderia fingir um pouco mais e tentar salvá-los. Kai passa por eles e pergunta se querem mudar a brincadeira de perseguir para perseguição, afirmando que ele é o melhor nisso. Os aldeões monstros já estão se aproximando, enquanto Xiao Qing e Yun ainda estão parados. Ele segura a mão dela e sai correndo, tentando dizer para ela ignorar tudo e não ficar ali parada. Um tempo se passa, e Yun e Xiao Qing estão de volta ao mesmo lugar, de frente para o lago. O protagonista pensa que o lugar mais perigoso pode ser o mais seguro. Xiao Qing pergunta por que ele a trouxe ali novamente, até que Yun se vira desconfortável. Xiao Qing pergunta se ele está bem, e ele responde que se sente fraco, com muita sede e com a garganta estranha. Xiao Qing diz que esses sintomas são de falta de água, mas isso não faz sentido, já que ele estava bem até agora. Ao tentar se aproximar de Yun, ela acaba chutando algo no chão. Ela olha e vê uma chave dourada. Yun pede para ela ser cuidadosa, pois há uma pessoa ali. Xiao Qing se aproxima do homem e diz ao protagonista para não se preocupar, pois é apenas um cara que já bateu as botas. Yun comenta que não esperava que ela fosse tão corajosa e pergunta se ela não fica assustada ao ver algo assim. Xiao Qing explica que, em sua vida real, ela é uma médica iniciante e já viu muitos desses antes. O protagonista se pergunta se esse não seria o cara que ele viu na aldeia ontem, que o alertou sobre o perigo e disse que ele deveria sair rapidamente dali. Ao analisar o corpo, Xiao Qing diz que há algo errado, pois os músculos não estão enrijecidos e o corpo ainda está quente. Ela explica que parece que toda a água do corpo evaporou e que ele morreu há pouco tempo. Ela também pergunta o que seria essa protuberância no abdômen dele. Olhando o pulso, ela percebe que parece estar algemado e se pergunta se ele seria um policial. Ela questiona como alguém daquela aldeia poderia ter uma profissão do mundo deles. Yun responde que é porque ele também é um viajante do tempo, como eles. Xiao Qing pergunta se Yun quer dizer que alguém o algemou ali e que poderia ter sido Ling Shuzi. Yun diz que não, mas que provavelmente o homem se algemou sozinho. Ela pergunta como ele sabe disso, e o protagonista começa a explicar que Ling Shuzi é muito cauteloso para prender o homem e deixar a chave jogada por perto, dando-lhe chance de ser resgatado. Xiao Qing se levanta, caminha em direção a Yun e pergunta por que ele faria algo assim. De repente, algo sai de dentro da barriga do homem em direção a Xiao Qing, e o protagonista grita para ela tomar cuidado. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!